Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai dar continuação ao assunto de radioatividade, falando sobre meia-vida e datação com carbono 14. Bem, para iniciar, vamos ver o que é a meia-vida. Aqui no slide fala o seguinte: elementos radioativos emitem radiação naturalmente e também pode ser artificialmente. E com o passar do tempo, o número de átomos radioativos vai diminuindo. Porque, como eu já disse para vocês, um elemento radioativo libera radiação e conforme ele vai liberando radiação, ele vai se transformando em outro elemento estável. Sabendo disso, é, quando ele vai liberando essa radiação, ele tem um tempo de meia-vida. Esse tempo de meia-vida é a quantidade, o tempo que ele precisa para liberar metade dessa radiação contendo nesse material radioativo. Para explicar melhor, vamos supor que você tem um carbono 14 e o carbono 14 ele está 100% radioativo. Quando se passa 5.730 anos, que é o tempo de meia-vida dele, essa radiação que estava 100% vai cair para 50%. Isso que é chamado de meia-vida, ou seja, ele perde metade da radiação. Quando tornar a passar 5.730 anos de novo, se ele estava com 50%, ele vai passar a 25% e assim por diante. Mas continuando aqui, ó. Cada elemento radioativo tem um tempo de meia-vida. E essa meia-vida é o tempo que o elemento consegue diminuir sua radiação pela metade, como eu já tinha falado. Exemplo, o bário 142, que é um bário radioativo, tem uma meia-vida de 6 minutos, bem pouca, né, em relação ao carbono. Tem 6 minutos. Então, a cada 6 minutos, a sua quantidade vai se reduzir pela metade. Se no início eu tinha 30 gramas de bário 142, depois de 6 minutos eu irei passar a ter apenas 15, que é a metade. Depois de 6 minutos novamente, eu vou ter a metade de 15, que é 7,5 gramas. Depois de mais 6 minutos, 3,75, que é metade de 7,5. E assim por diante, até não restar mais nenhum material radioativo. Todo material radioativo é assim. E a partir disso, é possível fazer datação de coisas, tipos de rochas, de um corpo humano. Tipo, se uma pessoa morre e ela não é encontrada de imediato, passa anos que ela morreu. Quando o corpo é descoberto, só vai restar os ossos, né? Mas através daqueles ossos é possível datar quando foi que essa pessoa morreu. Através de quê? Do decaimento radioativo do carbono 14. Porque todos os seres humanos, que é matéria orgânica, tem carbono na sua composição. E tem uma pequena porcentagem de carbono 14, que é o carbono radioativo. E ele vai decaindo, decaindo, decaindo com o passar dos anos. E através disso é possível datar exatamente quando foi que aquela pessoa morreu. Ó, o carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos e é usado para fazer datação apenas de matéria orgânica, pois o carbono está na composição de todas as substâncias orgânicas, que foi o que eu acabei de dizer, como fósseis de animais, de seres humanos, matéria orgânica também é o que? Conchas do fundo do mar, pode ser a madeira também, o tempo da madeira, o tempo que uma árvore está viva, também pode ser feito com carbono, porque ela é uma matéria orgânica. Já quando se trata de rochas, que não é matéria orgânica, a datação é feita com urânio 132, pois ele tem um tempo de meia-vida muito grande, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. As rochas, elas estão na Terra desde da criação, né? Então, como o tempo de meia-vida do carbono é bem curto,
fica meio que impossível datar essas rochas lá do começo do ano, entendeu? Porque já não vai restar mais nenhum carbono esse tempo todo, lá do começo do ano, do ano não, lá do começo da Terra, da face da Terra, né? Com carbono, que isso é 5.730 anos, para hoje, né, o tempo que foi criado, não vai dar mais de fazer a datação, porque já não vai restar mais nenhum carbono esse tempo todo. Mas como o urânio tem 4,5 bilhões de anos, o tempo de meia-vida, para decair pela metade, é possível fazer. Aqui, eu vou responder 3 exemplos para vocês verem na prática como é que é feito esse cálculo de datação. É bem simples, ó. Eu vou puxar bem aqui o quadro para me responder. Primeiro aqui, exemplo, ó. Um osso encontrado em uma caverna apresenta uma taxa de carbono 14 igual a 6,25% da taxa existente em um animal vivo e na atmosfera. Sabendo que o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, assinale a alternativa que corresponde aos anos que se decorreram após a morte do indivíduo. Aqui a gente não vai ter alternativa, mas eu vou só fazer o cálculo. Olha, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a taxa de carbono inicial sempre começa com 100%. Tudo sempre começa com 100%. Eu tenho 100% do carbono, né? A questão não fala, mas eu sempre vou saber que começa com 100%. E lá no final, quando ele foi encontrado, ele estava apenas com 6,25%. Então, sabendo disso, eu vou fazer o decaimento de 100% até chegar em 6,25%. Porque, como eu falei, meia-vida é o tempo que esse material radioativo tem para decair pela metade, sempre pela metade. Então, como é que eu vou fazer? Inicialmente, eu tenho 100%. Quando se passar 5.730 anos, eu vou ter apenas 50%. Quando se passar mais essa meia-vida do carbono, eu vou ter 25%. Passando-se de novo, eu vou ter 12,5%. E novamente eu vou ter 6, era para me deixar mais espaço, 6,25. Pronto. Eu cheguei aqui na quantidade que a questão fala, que é a quantidade exatamente quando o osso foi encontrado. Ele foi encontrado com essa porcentagem, então eu paro aqui. Eu fui decaindo pela metade até chegar onde eu queria. Sabendo disso, eu vou fazer o cálculo de quanto tempo se passou, que é o que ele quer saber, ó. Ó, teve o quê? Teve uma meia-vida aqui, 7.030 anos. Aqui teve outra, 5.730 anos. Aqui outra, 5.730 anos. E aqui outra, 5.730 anos. Ou seja, teve 4, né? Se vocês quiserem pegar e calcular, pegar esse, calcular, pode, mas é só pegar isso, que é multiplicar por 4. 5.730 anos multiplicado por 4 vai dar o quê? Vai dar 22,920 anos. 920 anos. Ou seja, quando o osso foi encontrado com apenas 6,25% da taxa de carbono 14, tinha se passado 22,920 anos. Então, esse é o tempo do osso, é a datação, entenderam? É assim que faz. Agora vamos
pro próximo exemplo. Vou só pegar aqui e apagar. Vamos aqui pro próximo exemplo. No próximo exemplo, que é o de baixo, deixa eu baixar aqui o quadro rapidinho. Subir, na verdade. Pra não ficar na frente. No próximo exemplo, fala o seguinte. Sabendo que um elemento radioativo tenha uma meia-vida de 1 hora e 30 minutos, onde uma amostra inicial desse elemento era de 130 gramas, ele já está dando a amostra inicial. Aqui a gente não vai trabalhar com porcentagem, mas sim em gramas. A amostra inicial desse material radioativo era 130 gramas e, passado um tempo, restou apenas 16,25 gramas. Quanto tempo se passou? É simples também, é só pegar a quantidade inicial. Eu tinha 130 gramas inicialmente desse material radioativo. Com o passar do tempo, que ele vai liberando radiação, ele vai se transformando, ou seja, a quantidade dele inicial vai diminuir. Quando foi encontrado esse material, ele estava apenas não, na verdade, ele tinha 130, com o passar do tempo que eles foram observar, tinha apenas 16,25. Aí eles querem saber quanto tempo se passou, né? É só diminuir pela metade. 130 diminuído pela metade vai ficar 65. 65 diminuído pela metade vai ficar 32,5 e diminuído pela metade novamente 16,25, que é a quantidade em gramas que eles observaram depois de um tempo. Agora é só fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Eu sei que o tempo de minha vida é 1 hora e 30 minutos. Então, ó, se passou 1 hora e 30 minutos, se passou 1 hora e 30 minutos e se passou 1 hora e 30 minutos, né? Somando, ó, vai dar 4 horas e 30 minutos. Pronto. O tempo para o material radioativo passar de 130 gramas para 16,25 gramas foi de apenas 4 horas e 30 minutos. Tá aqui a resposta. Agora vamos pro último exemplo. No último exemplo aqui, ó, fala o seguinte: o iodo 131, que é um iodo radioativo, é utilizado para diagnósticos de problemas na tireoide. O tempo de meia-vida desse elemento é de 8 dias. Supondo que um paciente tenha sido administrado ou medicado com uma determinada quantidade dessa substância, quanto tempo levaria para que essa quantidade se reduzisse 25% da inicial? Como eu falei, quando se fala em porcentagem, sempre começa com 100%. Quando o paciente tomou essa medicação de iodo 131, ele estava com 100% da substância no corpo, ou seja, 100% da quantidade medicada. Depois de um tempo, ele estava apenas com 25%. Quanto tempo passou para que ele ficasse apenas com 25%? É só pegar a inicial, que é 100%. Agora o pincel ficou fraco, mas acho que dá para ver. 100% foi para o quê? Para 50% e depois para 25%, sempre caindo pela metade, né?
25%, que é a quantidade que ele estava. Então, o tempo de meia-vida é o quê? 8 dias. Se passou 8 dias, Então, para ele ficar com 25% do iodo, precisou de 16 dias no total, para ter o decaimento de 100% para 25%. Pronto. É isso, pessoal. Como sempre, viu? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem e até a próxima aula.